Porque vocês têm que dizer que estão de acordo com ser gravado. Alguém, por favor, não está de acordo com ser gravado? Se você não estiver de acordo, você pode desligar a sua câmera, não fala nada, mas eu espero que não tenha problema nenhum. Porque eu não quero, eu posso configurar o Zoom para gravar já de imediato do começo, mas eu prefiro nessa conversa informal, no começo acho que não precisa ser gravado. Enfim, não sei o que vocês acham. Bom, e esse símbolo de Evite Vita tem uma propriedade que eu acho muito útil, quer dizer, é muito útil, que permite você resolver várias questões de produto triplo, que você pode gravar ela mnemonicamente de diversas maneiras, mas epsilon de JK, epsilon de MNK, onde tem um índice repetido. Eu gravei mnemonicamente quando é o último índice repetido, mas enfim, tem várias maneiras de você fazer isso. E aí isso aqui pode ser escrito como, basicamente, é delta delta menos delta delta. E aí o índice é I com M, J com N, e depois os cruzados, menos I com N, JM. Então, essa propriedade que é bom saber de cabeça, muito útil, porque permite você resolver qualquer questão de produto triplo, é muito útil, sempre que tiver 2 rotacionais ou produtos vetoriais, etc. Muito bem. E aí, a gente falou do operador nabla, né? Esse aqui é o operador nabla. Certo? E aí, esse operador apareceu em alguns papéis. Uma deles era como gradiente, ele puro, ele é chamado de gradiente. Ele é um operador que leva um escalar no vetor, leva R em R3. Tem o divergente, que aparece com esse produto aqui escalar, certo? Divergente tem que ter produto escalar. Às vezes vocês, assim, pressa, né? Não escrevi. Então esse aqui é o divergente, nosso amigo div, que ele faz o quê? Ele pega um vetor e leva no escalar. Certo? E você tem o nosso amigo hot, rotacional, que leva um vetor em outro vetor. Tá? Esse operador em notação de índices, ele é I, derronde I, onde esse derronde é notação compacta para DDXI. Tudo bem? Então, e aí você permite você trabalhar bem. Quem, por acaso, quiser lembrar, faça de exercício, quem tiver afiado não precisa, mas quem quiser ainda, rapidamente você pode fazer exercício, é muito rápido de fazer, Tipo, o div de f vezes a é uma operação válida, porque é divergente de um vetor. Você pode fazer o div do hot de a, é uma operação válida, div de um vetor. Então, 1, 2, 3, você pode fazer também o hot do hot. Tá? De novo, isso aqui é comecinho de Eletro 1, tá bem? É só para quem quiser uma motivação para relembrar. Muito bem. Nós seguimos falando do teorema fundamentais do cálculo. Tudo bem? Teoremas do divergente, do gradiente, quer dizer, teorema do gradiente, lei de Gauss e lei de Stokes. Vou começar pelo, só aqui, do gradiente. Você vai fazer a integral de A a B do gradiente de uma função escalar dl, quer dizer, isso é uma integral de caminho de um ponto que é definido por um vetor A até um ponto definido por um vetor B. Isto é a função em B, função escalar nesse caso, menos a função em A. Tudo bem? Em particular, esse cara aqui implica que se você fizesse integral de uma curva fechada, de um gradiente de uma função escalar dl, como você vai começar a acabar no mesmo ponto, você vai ter a função menos ela no mesmo ponto, isso aqui vai dar zero. Um corolário direto. Além disso, temos lei de Gauss, integral numa região R no volume R, região que é um volume aqui,
do divergente de um vetor qualquer A, certo? Num volume que eu vou chamar D3R, você pode chamar de D tal ou DV, né? D3R, ela é a integral de superfície na borda desse volume, que eu uso esse símbolo aqui, derrom de R, que é para dizer a borda da região R, do vetor A escalar o elemento de área de A minúsculo. Eu uso A minúsculo para área, né? Seguindo o grifo disso aqui. Tá? Então, isso aqui é uma região. E esta é a borda da região. E faz uma integral do rotacional de uma função numa área, uma superfície S qualquer, que não precisa ser plana. Ela é a integral na borda dessa superfície, que o que define a borda da superfície é um caminho, certo? Um caminho, mas eu vou chamar de derrom de S para manter a notação, da função f escalar dl. Bem? Então, teorema de Gauss, teorema de Stokes, teorema do gradiente. E a última coisa que a gente viu, né, só lembrando aqui, que a gente discutiu muito, foi a delta de Dirac, que, de novo, você já vê isso em métodos, mas aqui a gente deu uma revisão, porque aparecia muito aqui, que tem a propriedade fundamental em uma dimensão, que você pega f de x, delta de x menos a, dx. Isto aqui é f de a, desde que o quê? Qual é a condição necessária para que isso aconteça? A integral de f de x, delta de af no ponto A. Alguém se arrisca? O que eu preciso ter que eu não escrevi aqui, está implícito nessa integral, para que isso aqui seja verdade? Em outras palavras, qualquer integral que eu botar aqui... Integral no espaço inteiro? O espaço inteiro é uma condição suficiente, mas não é necessária. Tem que ocupar, né? A norma 1, né? A norma do delta é 1. Não, a norma do delta é 1, mas está implícito. Natália? Tem que passar por esse A, né? Então isso. Tem que ser... Basta que o seu limite de integração passe pelo ponto. Certo? Então você falou, João, está certo. Se fizer de infinito a menos infinito, vai passar necessariamente. Certo? Então se eu fizer aqui de menos infinito até infinito, está ok. Né? Mas essa exceção não é necessária. Basta você cobrir o ponto f de A. Então basta que A esteja no domínio de integração. Então, é só essas coisas que tem que tomar cuidado. Quer dizer, a integral da delta é a função do ponto, desde que você passe pela função. A gente no curso, volta e meia, fez uma integral que às vezes não passava para essa função. Certo? E aí dá zero. Tá? Então, mas se for de menos infinito a infinito, beleza, está garantido. E a gente discutiu também conceitos delta de Dirac, então essa delta de Dirac, que a gente chama de delta de x. Né? Discutimos também, também conceitos relacionados, às vezes nas listas, né? Por exemplo, a delta linha de x, né? E outras coisas. Por exemplo, a derivada da delta de x, você vai definir o que é uma derivada da delta, né? E note que a delta, às vezes, você pode definir ela não como uma função, mas ela às vezes define como uma distribuição. No sentido de que não há uma forma unívoca de você escrever a delta. Você pode escrever ela como limite, quando epsilon tende a zero de uma certa função, uma gaussiana de largura, né? Uma gaussiana com uma altura e largura tais que, quando epsilon vai para zero, ela vai ficar estreitinha e muito alta, mas não é uma maneira única. Você pode definir ela como um degrauzinho que encolhe e mantém ficar alto, várias maneiras, como uma coisa piramidal. Tem várias formas de definir, todas elas têm a mesma propriedade. Certo? Então, a delta é definida a partir das suas propriedades. Vamos seguir adiante. Estou passando bem rápido só pelas coisas que a gente discutiu. E aí a gente já saiu da matemática, entrou no capítulo 2, que era de eletrostática. Certo? Então, no capítulo 2, discutimos eletrostática. O que é, né, basicamente, né, discutimos o campo elétrico no ponto R, cuja fórmula, né, mais geral possível é 1 sobre 4πε0, a integral da densidade de carga, ρ,
num ponto R', né, vezes nosso vetor separação, que eu não sei qual a notação que o Nibble usava, mas aqui eu vou usar xi sobre xi quadrado, D3R', onde o vetor xi ele é definido como o vetor separação entre o ponto onde você quer saber o campo e o ponto onde você está integrando. Certo? Então, esse xi é R menos R', R' é o ponto das fontes, R é o ponto que você está se interessando, e o xi é o vetor que liga esses dois pontos. Certo? Então, além do campo elétrico, nós também discutimos o potencial escalar. E, gente, vocês podem parar qualquer hora que quiser fazer alguma pergunta. Tudo bem que eu sei que isso aqui é revisão, mas, sei lá, às vezes estão com alguma dúvida de antigamente. E o potencial escalar, na eletrostática, ele era mais fácil de você integrar, porque ele não tinha um vetor na integral, ele era só 1 sobre xi. Certo? Esse xi, né, de novo, eu não sei o que o Aníbal usava, mas o Griffiths usa, esse xi, ele usa um R cursivo, que é uma coisa meio assim. Certo? Eu não uso esse R cursivo. Eu não uso esse cara aqui, porque eu acho que eu escrevendo rápido no quadro ou aqui na tela pode gerar confusão de qual o símbolo que eu estou dizendo. No computador é mais fácil, né? Fica bonitinho ali em LaTeX. Mas aqui eu preciso usar uma letra diferente, que aí não tem dúvida, tá entendendo? Acho que fica mais claro. Esse xi não aparece em lugar nenhum, uma letra que estava sobrando. Mas, enfim, é isso. Aí esse potencial elétrico, ele auxilia a minha vida, porque se eu sei ele, eu sei o campo elétrico, basta tirar o gradiente. Certo? Então, em eletrostática, né, eu tinha uma relação entre vai mudar agora a eletrodinâmica, a gente vai ver, né? No capítulo 7 essa relação vai mudar, quando você variar o campus no tempo, essa relação E menos grade V deixa de ser verdade, vai aparecer um termo extra, mas, enfim, era isso que você precisava para resolver o campo. Né? E também discutimos muito, eu não vou discutir mais, a questão de condutores, que a gente vai voltar agora no começo do capítulo 7. Certo? Condutores têm propriedades muito especiais, interessantes da eletrostática, que a gente discutiu. Tá? E aí, já vou para o capítulo 3, isso aqui é a revisão super rápida, né? Onde a gente estudou, basicamente, a equação de Laplace. Por que estudou a equação de Laplace tanto a fundo? Certo? Porque ela parece potencial escalar. Né? Você tem que a equação básica de lei de Gauss, que é div de E igual a ρ sobre ε0, ela implica que o laplaciano de V é menos ρ sobre ε0. Né? Então, essa equação tem um nome, equação de Poisson. Né? Então, essa aqui é a equação de Poisson. Então, basicamente, a eletrostática se resume a resolver a equação de Poisson. Mas na prática, você nem precisa resolver a equação de Poisson em muitos casos. Basta você resolver o caso particular, que é a equação de Laplace. Então, em particular, se ρ igual a zero, você cai na equação de Laplace. Pergunta para vocês. Por que basta resolver a equação de Laplace se na prática, se eu não tiver densidade de carga em lugar nenhum, eu não ia ter campo nenhum? O que me permitiu ficar focando na equação Laplace? Vocês lembram? Não é por ser eletrostática? Eletrostática, de novo, é uma condição necessária para fazer isso aqui. Verdade. Mas a eletrostática que eu estou dizendo, em geral, tem a equação de Poisson. Certo? Essa é a equação que governa o meu sistema. Por que eu gastei tanto tempo estudando só a equação de Laplace e não precisei ficar o tempo todo estudando a equação de Poisson? Eu estava lidando com condutores, né? Ou não? Às vezes, Arthur, mas a equação de Laplace é válida mesmo quando você não tem condutor. Os condutores, é verdade, é um caso particular muito interessante para estudar a equação de Laplace, aparecer naturalmente. Mas... Acho que era pela... desculpa, mas seria meio que por conveniência, não? Porque a gente podia modelar o problema e escolher onde seria potencial, não? Não, tudo bem. Você quer modelar com potencial. A minha pergunta é, por que quando eu vou modelar com potencial, eu posso ficar pensando em soluções da equação de Laplace e não preciso ficar pensando o tempo todo em soluções da equação de Poisson? Porque você precisa ter carga em algum lugar, senão você não tem campo, né? Enfim, é uma pergunta assim, talvez eu esteja enganando vocês na pergunta, mas é uma coisa que vocês têm que estar pensando, né?
A equação fundamental é Poisson, mas eu gastei um tempão discutindo a equação de Laplace. Você lembra qual foi o argumento que a gente discutiu lá? É porque se numa região você calcula um potencial, a equação de Laplace tem o teorema que diz que aquele potencial é único. Então você não precisa gastar mais tempo numa região que tem uma carga no domínio, calculando o potencial, é isso? Tem a ver com isso, você tem razão. Os teoremas de unicidade que a gente estudou mostram que se você resolve esse potencial para a equação de Laplace, a solução vai ser única. Então permite você usar essa solução, independente ou não, se você vai ter ou não cargas em outras regiões. O que você falou também é parte da resposta, que é o seguinte: o truque aqui é você pegar o espaço e separar regiões com carga e sem carga. Que, como o Arthur falou, vai ser naturalmente em condutores, vai acontecer, você não vai ter carga, que as cargas vão todas para a superfície. Mas é mais geral, né? Quer dizer, é você separar em regiões que não tem carga e que tem carga. E aí você vai estudar as regiões que não tem carga, onde vale a equação de Laplace, usando a propriedade de que basta você saber a condição de contorno. Então, no fundo, você está resolvendo o problema jogando todo o seu problema na condição de contorno. Se você sabe a condição de contorno desse problema, que naturalmente vai depender das cargas, de alguma maneira, mas se você sabe essas condições de contorno, então basta saber elas e dentro da região vai valer a equação de Laplace. Como é que eu vou saber as condições de contorno? Você deu a resposta, Arthur. Condutores você vai naturalmente saber, ou vai ter uma ideia, ou vai te restringir muito o que elas podem ser. Né? O condutor é um equipotencial, como a gente discutiu, certo? Toda a carga vai para a superfície e aí por diante. Muito bem. Então, essa é o que permite você resolver. E se eu não souber as equações de contorno, não conseguir achar o problema? Bom, aí não tem como, não é fácil. Aí você a equação da Laplace sozinha não vai te ajudar, certo? Mas é bom vocês terem essa coisa bem clara na cabeça. Quer dizer, separando, se conseguir saber as condições de contorno, basta resolver a equação de Laplace. E algum daqueles teoremas de unicidade que a gente estudou, eles também se generalizam para a equação de Poisson em algumas condições, certo? De novo, quando você tem região com N condutores, você pode voltar lá no teorema de unicidade para dar uma refrescada na cabeça, né? Eu tenho N condutores, eu sei o potencial em cada um deles, aí é condição suficiente para saber a resposta? Pronto. Aí você pode invocar esse teorema e resolver só se atendo às regiões que não são os condutores, por exemplo. Que é onde muitas vezes você não quer saber, porque o condutor, sendo potencial, você pode até ir lá com o instrumento tentar medir aquele potencial, se for o caso. Muito bem. De novo, essa é uma pergunta muito aberta que eu fiz para vocês, tá? Mas só para lembrar que vocês às vezes podem perguntar, mas a gente ficou na equação da Laplace tanto tempo? Ficou, porque ela aparece muito, né? Porque você joga, digamos assim, a encrenca para a condição de contorno. Muito bem. E aí nós vemos vários métodos para resolver, né? Estudamos vários métodos para resolver. Foi até questão de prova, né? E questão... como é que a gente resolveu? Então, tinha método das imagens, que é um método interessante, mas na verdade ele não é muito geral, porque só no caso que você consegue imaginar um problema, imagem auxiliar, ele te ajuda. É muito interessante, mas tem aplicação limitada. Vimos que você pode resolver por, digamos assim, inspiração divina, né? Você sonha com a solução e ali você, usando o termo de unicidade, se você sonhou com a solução e ela respeita as condições de contorno, é a solução única, não importa onde vem. Então você pode, né? Inspiração divina é uma palavra para dizer tentativa e erro, ou você tentar encaixar ali sem resolver, digamos assim, pela força, né, mais complicada. Mas os métodos mais gerais que a gente viu envolvem duas abordagens, né? Uma que é a separação de variáveis. São métodos que funcionam sempre, né? Embora por separação de variáveis, você acaba muitas vezes caindo em séries infinitas, né? Então, por separação de variáveis, você tinha algo assim, né? Você escrevia o problema, vou botar em coordenadas esféricas, a gente viu em cartesianas também, mas algo assim. Esse aqui é um exemplo só. Mas que o V de R θ pode ser escrito como uma soma de polinômios de Legendre, de multipolo de 0 até infinito, né, R igual a 0 infinito, né? Da forma, um coeficiente vezes uma potência de R, mais um outro coeficiente, uma potência inversa de L, agora tem mais um aqui, vocês vão lembrar, né? Porque senão você ia ter redundância, né? L igual a 0, e PL de cosseno θ, onde apareceu o polinômio de Legendre aqui. Certo? A gente também viu isso
em coordenadas cartesianas, e eu até cheguei a fazer uma aulinha dizendo o caso mais geral, onde você tenha também dependência azimutal, né? Se você tivesse V de R, θ e φ, que isso aqui virava, aparecia também um termo adicional de harmônicos esféricos, mas isso eu só mencionei, não cobrei no curso, né? Mas no caso de você ter simetria azimutal, onde não depende de φ, aparece os polinomios de Legendre aqui, certo? A gente também viu no caso cartesiano, viu, enfim, a gente não viu, mas no caso cilíndrico você pode cair em funções de Bessel, a gente não chegou a discutir isso, mas esse é o caminho, certo? Então, vimos também, né, expansão em multipolos. Na expansão em multipolos, né, você pegava, né, esse V de R, né, e acaba que aparecem os polinomios de Legendre, mas ela não é uma meta de separação de variáveis, né? Isso tem que estar bem claro também. Ela é realmente uma expansão em multipolo, vou chamar de N aqui, né? Tem infinito. E aí tem o quê? Potência de R, né, com a potência N mais 1. Desculpa, ficou... Deixa eu dar um... Ficou muito feia a letra aí. N mais 1. E aqui apareceu uma integral, né, que tinha uma potência desse R', apareceu o polinômio de Legendre na forma mais geral dele de R escalar R', que se você botar o R no eixo Z vai aparecer o quociente de θ', e apareceu a distribuição de carga aqui, ρ de R', D3 R'. Então, isso é uma maneira de você expandir o seu termo em potências inversas do raio, certo? Onde o caso n igual a 0, né, você tem uma potência de 1 sobre dr, que é chamado monopolo, que só vai ser diferente de zero se você tiver carga total, né, porque esse cara no n igual a 0 dá integral de ρ, né? Então, n igual a 0, você vai recair, né, no V de R, sendo 1 sobre 4π ε0, carga total sobre R, que é o que vocês estão acostumados a ver, né, potencial de uma carga na origem, né? Aí tinha o n igual a 1, que é o dipolo, certo? N igual a 2, quadrupolo, etc, né? E aí, enfim. E aí vamos, né? Mas é uma expansão, então o V dipolo, vou escrever aqui, o V dipolo, não vou escrever a fórmula total, mas ele é proporcional a 1 sobre R2, certo? O V do quadrupolo é proporcional a 1 sobre R3. Então, quando você está muito longe das fontes, costuma dominar o termo de monopolo, exceto se a carga total for zero. E aí costuma dominar o termo de dipolo, exceto se o momento de dipolo for zero. Aí costuma dominar o quadrupolo, assim por diante, né? O que permite você fazer soluções aproximadas, né? Que muitas vezes é útil quando você não consegue fazer uma solução analítica muito detalhada. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Professor, pode falar, Arthur. só um instante. É que eu acho que eu tinha essa dúvida e esqueci de tirar no curso. Vamos é que a gente lá, vem dois pra isso momentos. que Esse é o tem, segundo então, momento aqui. que a gente vê os polinômios de Legendre. Uhum, Antes era no método de separação, que você falou. uhum. E eu acho que eu fico com a impressão de que eles não têm relação entre si. E o problema pode falar. De que antes, nesse método segundo, ele vinha de uma manipulação algébrica e você descobria que aquilo tinha cara de polinômios de Legendre, né? Uhum. Mas eu não sei se isso é uma coincidência, já que eu não achei que tinha tanta relação com o que a gente viu antes na equação de Laplace, ou se é porque tem cara, nesse segundo caso, de uma função geradora, ou se realmente eles estão relacionados. Acho que essa é a minha dúvida. Não entendi a sua dúvida. A sua questão é até que ponto é uma coincidência que na separação de variáveis aparece polinômio Legendre, que também aparece na expansão de multipolos. Isso mesmo. Eu não tenho certeza se existe um motivo muito forte aqui, exceto de que você recai na mesma equação diferencial, no final das contas, né? Ou na mesma função geradora, se você quiser, certo? Que claramente você cai numa função geradora, você vai ter que ter a mesma classe de soluções. Mas assim, você está pensando talvez mais assim, por simetria, um argumento mais geral, não me ocorre agora, né? Algo assim muito mais... Deixa eu pensar aqui.
quão inevitável é, né, você cair aqui nesse caso. Eu acho que eu não vejo uma explicação mais fundamental do que o fato que você acaba caindo na função geradora de 1 sobre xi. No final é isso, né, que você cai ali. Mas eu posso pensar, talvez na próxima aula, se eu tenho algum motivo mais forte. Gustavo, fique à vontade. Se eu tenho um motivo mais forte, tá bom, Arthur? Tá bom. Obrigado. Não, obrigado a você pela pergunta. É bom que a gente traga aqui. Mas note porque é o seguinte, Arthur, eu vou tentar te dar uma resposta também, porque olha só, note que por que talvez não tenha uma resposta muito mais, sei lá, fundamental para a sua pergunta? Porque note que o polinômio de Legendre só aparece nessa posição de variáveis no caso particular, onde você tem simetria azimutal. Tá? E aqui, no caso geral, você não tem. No caso geral, você tem polinômio de Legendre. Tá vendo aqui? Já a expansão de polos, ela é geral. Eu não estou fazendo nenhuma hipótese de simetria. Entendendo? Então, se você fosse pensar no mundo mais geral, teria que aparecer um polinômio de Legendre aqui, se você quisesse. Ou aparecer um harmônico esférico aqui. Tá entendendo o que eu estou falando? Porque, de novo, aqui não tem uma hipótese de simetria sendo feita. Eu tenho uma integral sobre R', que é um volume arbitrário, e tem um ponto R. Então, eu não vejo nenhum motivo mais forte para que essas coisas estejam ligadas, porque senão, de novo, eu esperaria ver um polinômio de Legendre, um harmônico esférico aí, que é a função mais geral. O polinômio de Legendre é um caso particular do harmônico esférico, entendeu? Tá bom, Tá? vou pensar. Pensa aí, se está convencido ou não. Bom, estamos chegando no final da aula, mas vamos prosseguir rápido agora. Só queria, né, de novo, isso aqui é exatamente para esse tipo de coisa voltar à cabeça. Aí o capítulo 4, nós falamos de dielétricos, que basicamente é você sair, né, fazer a discussão complementar aos condutores, onde os dielétricos agora podem se polarizar, certo? Polarizar, né, então você tem uma polarização P, que vai estar ligado, né, vai estar relacionado a uma carga ligada, uma carga superficial ligada, certo? Que estão relacionados ao divergente da polarização ou ao P escalar N, né? E aí, como é que essa polarização gera um campo elétrico, e o campo elétrico gera polarização, né? E, no caso, a gente estudou um caso particular de dielétricos lineares, a gente estudou o caso geral, né? Mas também o caso particular de dielétricos lineares, que tem a propriedade que P é proporcional ao E. É o E total. Né? E aí você daí conseguia, em muitos casos, resolver esse problema usando o campo auxiliar D, que é o campo de deslocamento. Esse nome é estranho, né? Eu acho que eu botei uma referência, né, ano passado, né, no artigo que mencionava o Maxwell, de onde veio esse nome aí, campo de deslocamento, que era meio engraçada. Mas o campo de deslocamento, que é um campo auxiliar, mas ele é muito interessante, porque é um campo auxiliar que está ligado, cujo divergente é dado apenas pelas cargas livres, né, que a gente chama só de ρf, né, que são as cargas que você controla normalmente, né, são as cargas que você joga com fio no condutor, né, tomando atenção, só que em geral o ROT de D era diferente de zero. Então não é totalmente análogo ao campo E, só trocando ρ por ρ livre. Né? Bom, no capítulo 5, estou acelerando um pouquinho aqui, nós falamos já de magnetostática, entramos na questão de magnetostática, né? Deduzimos o campo magnético, né? Como é que ele é dado? Ele é dado pela lei de Biot-Savart. É uma integral do volume, em vez de ρ tem o J, que é a densidade volumar de corrente, em vez do ρ, que é a função de R'. Aqui aparece um produto vetorial, com xi chapéu sobre xi quadrado, então em vez de, né, no caso do campo elétrico é ρ xi chapéu sobre xi quadrado, aqui é J vetor xi chapéu sobre xi quadrado, então isso complica nesse sentido. E D3R', faltando aqui, né?
Então, essa aqui é a lei de Biot-Savart. E aí nós temos as 4 equações diferenciais, que é div de E igual a ρ sobre epsilon zero, hot de E igual a zero, vetor, div de B igual a zero, e hot de B é basicamente μ0J, a fonte do campo magnético. Então, o J é a fonte do campo magnético, o ρ é a fonte do campo elétrico. Né? Essas 2 equações são o que a gente vai agora revisar no começo do nosso curso de Eletro 2, que elas... desculpa, errei aqui. Não é essa aqui. A gente vai revisar essas 2 equações aqui, que vão ser modificadas agora, que a gente vai ter variação temporal dos campos. Tá? Bom, e finalmente, no capítulo 6, que foi um capítulo que a gente não completou completamente no curso, mas nós falamos da magnetização M, que está relacionada, de novo, com as suas correntes ligadas, certo? Você agora no material vai ter correntes ligadas, quer dizer, você vai ter pequenas correntezinhas dentro do seu material, que nós discutimos da onde que vem essa magnetização. Esse efeito aqui é mais complicado, porque você tem efeitos de paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo. No nosso curso a gente não chegou a discutir ferromagnetismo. Quem quiser, né, dá uma olhada lá no capítulo 6 para completar esse entendimento. Né? São efeitos notoriamente quânticos, né? São efeitos quânticos, na verdade, mas que você pode fazer modelos. Então a gente não discute ele em tanto detalhe, mas tem modelos clássicos que tem que entender que são modelos simplesmente qualitativos. Tá? Eles preveem o efeito com o sinal correto, direção correta, mas não são confiáveis para você fazer uma conta de magnitude. Mas dá para dar uma ideia. Certo? E a gente não chegou a discutir, mas você pode definir, então, um campo auxiliar H, que não tem um nome muito claro, estabelecido. Né? Engenheiros às vezes chamam isso de campo magnético, que é o equivalente ao campo D para o campo magnético, que é um campo que depende só das correntes livres, né? Não depende das correntes ligadas. E com isso, né, isso aqui que a gente não vai cobrir nesse curso, né? Esse campo auxiliar H vai ficar um pouco, a gente vai mencionar ele muito rapidamente agora no capítulo 7, en passant, mas acho que qualitativamente vocês entendem. É um campo que você pode definir de maneira análoga ao campo D, onde você vai só isolar as correntes livres, não as correntes ligadas. Né? Então você vai separar o J free versus o JB. Então, de B, aqui é de free, aqui é de bound. Né? Ligado, né? Ups, não é bound, não é bound. Né? Equivalentemente, você pode fazer para o K, também, que é a corrente superficial. Tudo bem, pessoal, assim, em 20 minutos, sei lá, meia hora, essas foram as coisas que a gente discutiu, né, os temas que a gente discutiu no Eletro 1. Eletro 2 vai começar agora com a discussão dos campos com variação temporal, sair da eletrostática e magnetostática para a eletrodinâmica. Em seguida, a gente vai discutir a interpretação de campos e mostrar que você pode associar não só energia aos campos, mas também momento linear e momento angular a um campo, que é uma coisa que pode ser um pouco nova conceitualmente. Depois vamos discutir ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais é a minha área, eu fico caindo nessa. Ondas eletromagnéticas. Ondas gravitacionais vai ficar para um outro curso. Fica para Eletro 7. Ondas gravitacionais não vai dar. Ondas eletromagnéticas. A gente vai discutir um pouco geração, interpretação e propagação de ondas eletromagnéticas. E depois, no capítulos 10, 11 e 12, nós vamos entrar a fundo já nos efeitos que começam a ser, no fundo, efeitos relativísticos do campo e correções, para chegar finalmente ao campo eletromagnético de uma carga pontual em movimento, certo? Que está com certo movimento, aceleração, né? E como é que você faz essa notação de potencial e como é que você trabalha o fato de que, se você mexe uma carga aqui,
você vai mudar o campo, mas não muda instantaneamente o campo, porque nada pode se propagar de maneira, nenhuma informação pode propagar de maneira instantânea frente à luz dos conceitos relativísticos, né, da relatividade especial. Então, você vai ter necessariamente uma demora para que quando você mexe uma carga aqui, o efeito se surgir numa certa enfim, carga teste, numa certa região que você está medindo. E esse atraso, que é chamado retardamento temporal, né, já está fazendo um prelúdio, né, dos efeitos relativísticos. Quer dizer, você muda uma coisa, mas ela não muda instantaneamente, não afeta instantaneamente a sua distribuição. E a gente vai gastar esses capítulos discutindo isso e interpretação, para finalmente chegar no efeito de radiação, né, como é que você faz radiação eletromagnética, que é uma questão importante, quer dizer, como é que você, basicamente, acelerando cargas, vai gerar, né, campos que se propagam à distância, certo? Que é, no fundo, né, é óbvio, né, quer dizer, como é que o Sol esquenta aqui a gente, né, quando você gera essas ondas, esse campo de radiação. E, finalmente, capítulo 12, estudar a relatividade especial um pouco mais a fundo, né, no curso de física, no bacharelado de física, nas disciplinas obrigatórias, é o único lugar que se discute relatividade especial, né? Eu acho uma falha um pouco do nosso curso, porque é uma coisa tão importante e acaba sendo no finalzinho de Eletro 2. Mas a gente vai gastar um tempinho, porque, enfim, isso a gente tem que sair sabendo um pouco de relatividade especial, que tem implicações muito mais além, né, do eletromagnetismo. Tanto que o Griffiths começa discutindo mecânica relativística, certo? E é por isso que acaba ficando um pouco longo esse capítulo 12, porque ele volta lá na mecânica relativística. Mas é bom, porque fica também uma referência bem completa para vocês, certo? E aí, essa é, digamos, a ementa do nosso curso. Bom, pessoal, é isso. Algum último comentário? Se não, quinta-feira começamos aí o capítulo 7. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Professor. Tchau, Arthur. Tchau, boa tarde. Tchau, Júlia. Tchau. Tchau.